E naquela época, aleluia, as nações elas estavam muito rebeldes. Aleluia. Estava uma coisa terrível na terra. As nações estavam em pecado. E o Senhor ele não estava se agradando dessa situação. Aleluia. Mas aqui que nós vamos falar, a Bíblia fala que Deus ele destruiu aquela nação. Por conta da maldade, o Senhor ele destruiu aquela nação. Mas aqui hoje, nesta tarde, nós vamos abordar sobre Deus falar com Jeremias. Jeremias, aleluia. E a palavra veio dita a Jeremias. E ele disse ao Senhor, o Senhor disse a ele: levanta e desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Era o próprio Deus falando com Jeremias. Deus ele estava dando uma ordem para Jeremias. O que Deus ele quer falar nesta tarde, nesse primeira questão que nós estamos abordando? Quando ele deu uma ordem para Jeremias, porque ele queria algo com Jeremias, queria falar com Jeremias lá na casa do oleiro. Ele queria dizer: Jeremias, eu vou te ensinar a fazer o barro. O barro significa nós. O oleiro significa Deus. E Jeremias obedeceu a voz de Deus e foi lá para ver o que Deus estava falando com ele. E o versículo 3 diz assim: desci à casa do oleiro, eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Ele dizendo a Jeremias: Jeremias, aleluia, o vaso do oleiro que fazia o mal e tragou nas suas mãos, e ele tornou a fazer dele outro vaso segundo o bem que lhe apareceu. E aí Jeremias começou a trabalhar no barro. E Deus ele começou a ensinar a Jeremias como fazia um vaso. Aquele vaso estava ali, aleluia, quebrado, estava rachado. E muitas vezes é na nossa vida. Quantos vasos estão rachados? Quantos vasos estão encostados? Aleluia. Mas o oleiro está aqui nesta tarde para trabalhar no vaso encostado. Glória a Deus. O oleiro está aqui nesta tarde para dizer: meu filho e minha filha, o oleiro está aqui para te consertar. Glória a Deus. E muitas vezes estamos assim. De tanta luta nessa vida, de tanta guerra nessa vida, ou de família, ou de marido, ou de filhos, ou no trabalho, na faculdade, seja lá onde for. E muitas vezes estamos como esse vaso quebrado, angustiado, triste, abatido. Mas quando você desce, dizer: Senhor, eu sou barro em tuas mãos. Conserta o meu coração nesta tarde. Tira a angústia, tira a tristeza, tira o perreio da vida. Senhor, eu estou nas tuas mãos. Glória a Deus, aleluia. Aí o oleiro vai lá com sua delicadeza, soberano,
tua alma cansada, Glória a Deus. eu vou consertar o vaso. Aleluia. Mas pelo abraço, Deus, Ele conserta. Não precisa muita coisa, não. Não precisa o presente do boticário, vai servir a glória. Mas um abraço é necessário com amor e dedicação. Glória a Deus. E Aleluia. muitas vezes, quantos vasos estão assim, tão quebrados, tão machucados. Mas o oleiro nesta tarde é especialista para consertar o vaso que está quebrado. Glória a Deus. E ali Jesus ele falando com Jeremias, aleluia, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor, ei, como barro na mão do oleiro, assim vocês na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. E ele estava ali, falando com Jeremias. E Jeremias ele estava entendendo o que o Deus estava falando com ele. Aleluia. O Deus de Israel está aqui nesta tarde para consertar um vaso que ninguém dá nada. Glória a Deus. Muitas vezes, aleluia, o oleiro, ele sara as feridas. Às vezes, o vaso, aleluia, quando ele cai, ele se quebra todinho. E muitas vezes uma pessoa, ela tem aquele vaso muito tempo como estimação e quando quebra, ela fica triste. Mas mesmo nós somos assim na mão de Deus. E muitas vezes, como nós afastamos, aleluia, da presença de Deus, que não queremos mais saber de igreja, não queremos mais saber de ninguém. Mas quando a gente desce na presença de Deus, quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente ora com a nossa face no pó e diz, Senhor, eu sou barro em tua mão, conserta a minha vida, porque tu é o oleiro. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. E quando a gente deixa Ele consertar a nossa vida, assim Ele faz. Quantos estão revoltados? Porque olharam para mim e você. Porque olharam para o defeito meu e de você. Mas se você olhar para o oleiro, ele não tem defeito. Ele é puro. Glória a Deus. Ele é divino. Verdade. Ele é gracioso. Ele é especialista para tirar aquele vaso rebelde e colocar na casa dele e consertar, dar um banho na sua graça, no seu poder e colocar na cadeira de destaque, porque ele é o oleiro. Glória a Deus. Muitas vezes é aquele que diz assim, aleluia, não presta para nada. Vai morrer na maconha, vai morrer na droga, vai morrer na prostituição. É mentira de Satanás. O oleiro, ele sabe como trabalhar na vida dessas pessoas. Às vezes você, aleluia, quando vai ali no Recife, é assim de mulheres da vida. E você tem que olhar com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia. Porque eu creio que o oleiro, ele pode transformar aquela vida. Glória a Deus. O oleiro pega aquela vida lá e coloca aqui para ser uma dirigente. Aleluia. O oleiro coloca aquele homem que está se drogando para ser um pastor, para ser
barro, ele quebra aquele barro todinho e começa a amassar. Era Deus falando com Jeremias: eu vou te mostrar, Jeremias, que teu barro, eu sou oleiro, eu sei quebrar o barro e refazer o barro. Glória a Deus. Alguém se acha porque, aleluia, porque está ganhando muito dinheiro, porque é rico, aí não sabe o que é barro. Você quer ver um barro se quebrar todinho? Quando Deus coloca no hospital. Eu fiz muita visita nos hospitais. Agora não dá mais para fazer depois da pandemia. É melhor ganhei para entrar. Mas eu fiz muita visita com a comissão do hospital. E eu via muitos crentes lá no ai e ui. E muitas vezes o Espírito Santo dizia: não olhe por ele, porque fui eu que coloquei aí. Foi eu que permiti, porque me desobedeceu. Agora eu vou consertar o barro aqui. Glória a Deus. E eu olhava assim, não ia orar não, porque eu tinha que obedecer a voz do Senhor. E quem tem intimidade com ele, conhece a voz de Deus. Conhece a voz do oleiro. Quantas dirigentes de círculo da oração estão no hospital? Aí você pode dizer: não, isso aí é coisa da... A gente adoece mesmo, é mentira. É porque ele desobedeceu o chamado de Deus. E quando a gente obedece o chamado que Deus tem comigo e com você, você paga preço, porque eu sou testemunha disso. Ai daquele que Deus tem chamado. Ai daquele que Deus tem chamado. E ali Deus ele estava mostrando a Jeremias. E Jeremias estava ali trabalhando. Jeremias estava entendendo a mensagem que Deus estava passando para ele.